Olá, você sabia que você pode resolver problemas de qualidade de forma padronizada? Bom, se você quer saber disso, fica comigo que a gente já vai resolver esse problema. Olá, meu nome é Kátia Gagetti, eu sou especialista, né, em gestão de qualidade, e hoje eu estou aqui para falar com você sobre uma questão que eu tenho visto na minha vida, na minha jornada aí na carreira de qualidade, que é como que você padroniza, né, a forma de resolver problemas, como é que você pensa um problema desde o início. Então, bora lá, a gente já começar o conteúdo para você saber direitinho como é que isso funciona. Vamos lá, então. Então, bora para o conteúdo. Bom, a gente começa, na verdade, o problema, né, olhando, considerando primeiro que você deve estabelecer uma sequência lógica, né, de como você vai, de fato, resolver esse problema de qualidade. Isso vale para uma não conformidade, isso vale para um problema de produto, né, algum defeito que você tenha evidenciado no produto, também tem que ter essa mesma mentalidade, essa mesma forma de pensar o problema, né? Outro ponto que é bastante importante, né, é o conhecimento de como você identifica o problema, né? Às vezes a gente pensa que saber como é o problema, eu tenho um problema que é um defeito no produto, né? Ele está sempre com algum sabor alterado, se for um alimento, ou ele, toda vez que eu compro aquele equipamento, ele chega na minha casa e passa sei lá, uma semana ele quebra, né? Então, veio com defeito de fábrica, né? Quantas vezes a gente não fala isso, né? Aquele produto veio com defeito de fábrica. Eu tive, assim, a sorte grande de pegar o único produto que a fábrica produziu com defeito. Então, ok, isso é importante a gente identificar desta forma mais geral, mas efetivamente a gente precisa identificar o problema de uma forma um pouquinho mais assertiva, né? Então, por exemplo, se eu estou falando de um produto que veio com um sabor alterado, tá bom, qual é o sabor alterado, né? Ele está mais ácido, mais azedo, mais doce, né? Qual é o problema especificamente? Porque identificar isso com mais clareza vai, de fato, ajudar você no final a conseguir mapear tudo aquilo que precisa ser mapeado durante a análise que você vai fazer deste problema, tá bom? Então, esse é uma forma de pensar lógica e também de ter esse conhecimento do problema que você vai resolver. Outra coisa é, óbvio, na sequência você precisa encontrar as ferramentas certas, né, para poder resolver o problema. Então, efetivamente, a gente sabe, né, que existem métodos, né, para você analisar, para você investigar, para você levantar as informações, para priorizar o problema. E isso é muito importante que seja feito de uma forma mais assertiva. E existem ferramentas que podem te ajudar, né, neste processo. Por fim, depois que você já analisou, já usou as ferramentas, já fez tudo o que era possível fazer, o lance é propor uma solução, né? Então você tem que realmente solucionar o problema, né? Estabelecer uma forma de solucionar o problema. Aí você me pergunta, mas Kátia, como é que é esta sequência lógica, né? Então, bom, vamos lá, vamos começar a pensar nessa sequência lógica, né? Então, o primeiro passo, né, que é o mais importante nesse caso, é a gente, na verdade, identificar aquele problema, né, o problema. Mas aqui eu estou falando do problema mais relevante. Aí você fala, mas Kátia, o que você quer dizer com isso, né? Relevante aqui. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você precisa, de alguma maneira, identificar aquele problema que é o mais importante, aquele que impacta mais o seu resultado. Então, essa é a primeira fase, né? Quando eu falei lá atrás, né, que a gente precisa saber qual é o problema, sim, tem que ser de uma forma assertiva, tem que ser mais claro, tem que estar mais direcionado, né? Mas também ele tem que ser o mais relevante, aquele que impacta mais vamos dizer assim, o resultado que você está obtendo, né?
O segundo ponto é, ok, a partir do momento que a gente identificou o problema, o que a gente precisa fazer? A gente precisa efetivamente levantar dados, né? Então, levantar dados. Por que, Kátia, que eu tenho que levantar dados? Porque eu preciso de informação, né? A gente, para resolver um problema, você precisa estar baseado em fatos e dados. Tem um ponto que é muito importante e eu sempre friso, sempre frisei na minha carreira, sempre que eu tive aí times, né, que eu liderei, que era a questão de quando a gente vai resolver uma questão de qualidade, seja uma não conformidade, seja um defeito de produto, seja algum processo que não está bem desenhado e que precisa ser melhorado, você precisa de informação, você precisa de fatos e dados. A gente nunca deve, e isso é um ponto importante, a gente nunca deve tentar resolver um problema se baseando no achismo, né? Isso é muito comum. Às vezes a gente se depara com situações em que a pessoa, não, eu sei, eu já vivi esse problema antes, eu sei como solucionar. Mas às vezes este problema ele veio de uma situação totalmente diferente. Às vezes a origem do problema é diferente, que é o que a gente chama de causa, né? A causa é diferente. E aí você vai estabelecer uma forma de tratar isso através dos dados e das informações que você vai levantar. Então, claramente, esse é um passo super importante. E aí, para levantar dados, tem uma série de situações que você pode considerar. São os registros que você tem no seu processo, você precisa, de repente, conversar com as pessoas que estão envolvidas naquele problema, é super importante entrevistar as pessoas que estão realmente no dia a dia, né, envolvidos com aquele problema. Você pode trazer informações de, por exemplo, bibliografias, né, de estudos de caso que podem te ajudar também na tratativa de um problema de qualidade. Então, tem uma série de pontos que você pode considerar para isso, né? A terceira parte, né, o terceiro ponto, depois que você levantou os dados, né, o que, que é mais lógico para ir, né? É analisar, né? Eu preciso analisar os dados. Por quê? Porque é óbvio que a partir desse momento eu vou saber quais são aqueles dados que são relevantes para o problema que eu estou identificando, quais são os registros que eu devo considerar, quais são, por exemplo, até as reclamações, né, de clientes que eu devo trazer para esta análise, né, se existe ou se não existe, né, qual é o tamanho desse problema. Então, efetivamente, a análise dos dados vai ajudar você aí na tratativa, né, na investigação que você vai fazer para resolver um problema de qualidade, tá bom? E por fim, claro, o mais importante no final, depois de tudo isso, é você entender a causa do problema. Você precisa entender a causa e, mais do que isso, e propor uma solução. Por que que a gente precisa entender e propor uma solução? É óbvio, né? Se eu quero resolver um problema, eu preciso estabelecer uma forma de resolvê-lo. Então, essa é a sequência, né, lógica que eu entendo para que você possa realmente lidar com o problema de qualidade e resolvê-lo na íntegra, né? De fato, tentar fazer de uma forma que você não tenha a recorrência, né? Aí você vai me perguntar, mas Kátia, eu já trabalhei muito com isso, já resolvi muitos problemas de qualidade, já propus solução e depois o problema voltou novamente. Sim, isso é muito comum acontecer, mas a gente precisa também estabelecer como que isso voltou, né? De que forma que isso voltou. Então, efetivamente, a gente precisa também saber como lidar, né, com esse problema, para saber se a origem do que você está analisando hoje é a mesma que foi lá no passado, né? Então, isso é importante. E aí, esse passo 2 e 3 é que vão te ajudar
determinar, né, o que é e o que não é, o mesmo problema, tá bom? Bom, mas para isso, né, a gente precisa estabelecer que conhecimentos, né, quais são os conhecimentos que a gente precisa ter para efetivamente a gente conseguir aí estabelecer essa tratativa, né? Óbvio, né? Um dos conhecimentos mais básicos que vocês vão precisar ter é conhecimentos de ferramentas. Opa, vamos voltar aqui, apagar que ficou difícil de ler. Então vamos lá, então vamos descrever que a gente precisa, nesse momento, saber como usar as ferramentas de qualidade. E aqui é que está o X da questão, sabe? Que dentro dessa minha jornada, né, dentro da minha caminhada aí na qualidade, né, eu já trabalho com qualidade há mais de 26 anos, né? Eu já fui gestora da qualidade, eu já liderei times dentro das empresas, né? Aqui é que tem uma grande questão. Às vezes a gente não sabe utilizar as ferramentas de qualidade de forma adequada, né? A gente usa, mas não usa da forma como a metodologia daquela ferramenta descreve. Então, esse conhecimento, ele é muito importante. Ele é muito importante por quê? Porque a partir do momento que você aprende a utilizá-lo, e olha, eu vou dizer, a prática realmente leva à perfeição, né? Então, quanto mais você usa, mais você fica, vamos dizer assim, mais se torna fácil para você, né? Usar a ferramenta, melhor vai ser, né? Porque aí você vai se tornar até uma referência nesse processo e acaba que ajuda aí outras pessoas, né? Começa efetivamente a melhorar os resultados da organização, se torna referência para poder, de alguma maneira, solucionar problemas dentro da empresa. Então, é assim que a gente começa a liderar os processos de melhoria contínua, né, da gestão da qualidade, que é o que muitos de vocês devem ouvir por aí, tá bom? Outro ponto é, depois que eu sei, né, como que funciona, eu preciso aplicar, né, gente? Eu preciso aplicar as ferramentas, né? Eu preciso, de fato, usá-las, né? Usá-las para cada vez mais eu estar de uma forma mais efetiva, entendendo, né, aquilo que está sendo feito. E, por fim, depois que você aplicou, depois que você analisou, depois que você identificou as principais causas daquele problema, depois que você, de alguma forma, implementou as soluções, aí sim você precisa checar, checar o resultado, gente. Checar o resultado. Sabe o que que é aqui que muitas vezes a gente peca? Eu não sei se vocês já, já se depararam com isso, mas às vezes o checar o resultado ele fica, como é que eu posso dizer, de lado. Às vezes você tem aquele plano, né, que você implementou e tudo, executou, mas você não checa se foi efetivo. E isso é muito importante, porque quando a gente está resolvendo um problema de qualidade, se a gente não checar o resultado, aí sim ele pode voltar, porque de repente você esqueceu de executar uma ação que estava lá no seu plano, né? Ou você viu que não mapeou todas as causas e precisa voltar, né, ao problema, né? Então, efetivamente, checar o resultado é uma das partes mais importantes, porque é desta forma que você vai entender se o problema que você está analisando ele foi resolvido de fato, tá bom? Bom, mas aí, qual a importância disso, Kátia? Por que que você está falando de tudo isso? Bom, tem duas grandes importâncias que parecem que elas são dissonantes, assim, parece que elas são o inverso, na verdade são, mas se a gente fosse olhar, nossa, é muito contraditório, né? Como é que você pode colocar isso como importância se uma é contrária à outra? Você vai saber por quê. Primeiro, eu acho que assim, uma não conformidade
ela nos ajuda a identificar aquilo que a gente chama de vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade. E por que é importante saber a vulnerabilidade, né? Porque quando a gente está tratando o problema, esse problema está dizendo para a gente: olha, existe alguma falha aí, tem algo que está fora do lugar, né, que você precisa consertar. Então, a importância da gente entender o problema, da gente analisar, é para poder identificar exatamente quais são as vulnerabilidades que eu tenho no meu processo e eu preciso tratar com efetividade, né? E, ao mesmo tempo, essa vulnerabilidade, né, que é um lado da questão, também tem um outro lado da questão, que é esse problema se torna uma oportunidade. Aí você fala, ai, Kátia, agora eu estou confusa. Como é que é isso, né? Você falou que a importância de eu saber de um problema, de eu analisar, é porque existe uma vulnerabilidade aí. Mas você também está dizendo que é uma oportunidade? Como é isso? É verdade, porque assim, olha, eu costumo sempre dizer que toda não conformidade, todo problema de qualidade, ele também é uma oportunidade de você fazer alguma coisa diferente do que você já fez, né? Você se desafiar a buscar uma melhoria naquilo que você está fazendo. Então, claramente, essas duas áreas, elas andam em conjunto, elas precisam andar. Então, por isso que eu digo que é super importante a gente olhar esses dois vieses assim, para efetivamente trazer aí uma questão que é o que a gente quer, né? Que é propor uma solução. Você quer propor uma solução, né? E, ao mesmo tempo, você também quer para que você possa também propor uma melhoria, né? Então, uma vulnerabilidade precisa ser solucionada. Você tem que tomar uma ação sobre ela, tem que corrigir, né? Uma oportunidade ela vai te trazer um processo de melhoria, né? De melhoria contínua, de estabelecer novos padrões, de estabelecer novas formas de você fazer aquele processo que você está analisando andar de uma forma melhor, né? De uma forma mais consistente, tá bom? E para que a gente faz isso, né? Então, a gente faz isso também para reduzir uma insatisfação de cliente, né? Então, vamos lá. Quantas vezes, né, você tem lá aquelas reclamações e que você olha para ela e fala, não, mas isso aí não acontece no meu processo, isso aí não é procedente. Ok, pode não ser procedente, mas como é que você vai saber se é procedente ou não procedente? Então, a gente volta ali naquela sequência lógica que eu falei, né? Analisar os dados, né? Pegar toda a informação referente àquela reclamação do aquele cliente, olhar o produto, se for um produto, ver se for um serviço, ver se ele está executando da forma como você orientou a ser executado. Então, é analisar realmente aquela reclamação. E se não for procedente, ok, responda, dê o feedback ao seu cliente, diga que deve ter alguma outra questão que talvez ele não tenha levantado ou informado a você, que pode estar causando problema e que você já checou todos os processos internos e que não tem nada que destoe, né, que possa indicar que existe um problema. Agora, se você identificar que sim, existe um problema, sim, o cliente tem razão nesse processo, aí você tem que fazer a tratativa, a gente tem que fazer a análise da causa e propor uma solução para evitar uma reocorrência, tá? E com isso, fazendo isso, a gente vai reduzindo essas insatisfações, essas reclamações, melhorando o resultado da organização nesse quesito. Outro ponto que é muito delicado, mas é importante a gente dizer, a gente também evita incidentes, que são aqueles é, conhecidos recall, né? Recolhimento de produto, né? Ou recall. A gente está muito acostumado a ver recall de automóveis, né? Quantas vezes vocês já não viram aí as concessionárias irem, né, para a TV e pedirem para os usuários daquele carro, aqueles clientes,
levarem o carro na concessionária para fazer um reparo, né? Porque alguma peça veio com defeito da fábrica, ou porque eles identificaram que depois de tanto tempo de uso, determinada peça vai apresentar um problema que pode ser grave, né? Pode ser alguma questão que pode realmente dar ali uma fatalidade. Então, isso é muito comum, a gente vê muito em automóveis, né, acontecendo, mas também é muito comum e acontece também com alimentos, né? Principalmente as empresas que produzem alimentos, elas precisam ter um cuidado muito especial, que é não produzir um alimento que possa gerar um dano à saúde do consumidor. Então, quando eles geram um produto que tem determinado problema, né, uma contaminação, seja lá qual for o problema, e esse problema afeta o consumidor, pode afetar de forma muito negativa, né, afetar a saúde desse consumidor, você precisa abrir mão de usar esse programa, esse processo de recolhimento e recall. Então, quando a gente está analisando o problema de uma forma preventiva, dentro da fábrica, analisando as não conformidades mais comuns, a gente evita também esses incidentes. A gente tenta trabalhar na oportunidade. Lembra que eu falei? Na oportunidade de melhorar para você evitar ter um incidente de qualidade, né? Uma outra forma para a gente também trabalhar, e aí está um pouco fora de qualidade, mas é importante dizer, também pode prevenir acidentes, né? Acidentes de pessoas dentro da sua operação, né? Então, usar uma forma de analisar, investigar os acidentes, você pode usar as mesmas ferramentas que se usa para qualidade. Algumas empresas têm ferramentas um pouco diferentes, porque numa análise de acidentes, você precisa levantar algumas informações adicionais, né? Então, tem algumas ferramentas que elas direcionam para isso, né? Mas, de alguma maneira, algumas delas, com certeza, também vão estar aí dentro desse processo. E, por fim, a gente reduz perdas, né? E quando eu estou falando de perdas, gente, eu estou falando de todo tipo de perda que a gente pode ter dentro da fábrica, né? Ou dentro do seu escritório, seja lá qual seja o seu negócio, né? Efetivamente, quando eu falo de perda, eu estou falando de prejuízo, né? Eu estou falando de alguma situação que torne aí, ou te dê um prejuízo financeiro, muitas vezes, né? Então, a gente pode estar falando, se eu falar de um produto ou de uma matéria-prima, por exemplo, um insumo que você usa no seu processo produtivo, ela pode ter vindo com alguma falha, né, na sua especificação, e aí você não consegue usar aquela matéria-prima, e aí você precisa devolver ao fornecedor, ou algumas vezes essa matéria-prima, por algum descuido dentro do seu processo, venceu, né, dentro do seu armazém, e você não tem que fazer, tem que jogar fora. Isso é desperdício, isso é custo, né, custo para a empresa. Então, quando você começa a analisar as informações referente às perdas que você tem do seu processo, você começa efetivamente a reduzir essas perdas. Então, por exemplo, se você implementar uma boa gestão de estoque para evitar que aqueles produtos que estejam para vencer, eles fiquem até o final, né, do seu vencimento no estoque, você consiga, de alguma maneira, utilizá-lo antes do vencimento, você está reduzindo perdas, né? Se você tem um produto que saiu fora da especificação por alguma falha no seu processo, se você corrigir essa falha, você reduz essa perda de jogar um produto fora, né? Ou se tem algum procedimento interno, né? Por exemplo, na aquisição de materiais ou na manutenção dos equipamentos, se você corrige esse processo, você pode evitar ter aí uma parada de linha, por exemplo, que vai te custar também algum dinheiro aí para você poder restabelecer depois. Então, essas são as maneiras, né, que a gente consegue entender por que que a gente analisa um problema de qualidade, tá bom? E vocês podem perguntar, mas quais são as ferramentas, né? Você está falando tanto de ferramentas, Kátia, o que pode ser considerado como ferramentas de qualidade, né? Então, gente, aqui a gente tem alguns exemplos, eu não vou trazer todas, mas é só para trazer as que são mais clássicas, as mais utilizadas. Essa aqui são as 7 ferramentas, né, da qualidade, que são bastante usuais, né? Elas
são antigas até, a gente usa dentro da qualidade já há algum tempo, não é? Então, tem aqui, você pode, algumas vão monitorar o seu processo, outras vão efetivamente levantar aí dados para que você possa entender o problema. Você pode ter ferramentas que vão priorizar aquele problema para você atacar, né, aquilo que é importante, ou você vai usar uma ferramenta para identificar as prováveis causas do problema, ou você vai usar uma ferramenta para você checar o seu processo mais efetivamente em um determinado período, porque você identificou que naquele período existe um problema que precisa ser corrigido, e toda vez o evento ele é aleatório, mas ele de alguma, ou intermitente, como a gente diz, e de alguma maneira ele acontece, né, em um determinado momento do dia, do turno, seja lá como for, você vai ter aí um momento para poder usar, usar as ferramentas para te ajudar nisso, né? Bom, a outra ferramenta aqui que a gente usa bastante, né, que é muito comum, que é a ferramenta dos 5 porquês, e o nome dela já, de alguma forma, relata o que ela é. A ferramenta dos 5 porquês, ela tem o objetivo de identificar a causa raiz do problema, então a causa que de fato está gerando aquele problema, né? E dali você propor as ações corretivas que forem necessárias. Então, efetivamente, é uma ferramenta que às vezes ela é utilizada em conjunto com outras, né? Muitas vezes eu já vi ela sendo utilizada por último, né? Depois que você fez toda a checagem de processo, verificou lá como que as coisas estão acontecendo, colocou em gráfico, né? Avaliou a amostra que você coletou, identificou as tendências, as possíveis falhas, aí você leva para essa ferramenta para entender quais são os porquês, né? O que, que deveria ser considerado ali, tá? E a última ferramenta que ela, eu já ouvi ela sendo usada de duas formas, né? Que é a ferramenta dos 5W, 1H ou 2Hs, né? Tem empresas que usam de 2Hs, que ela faz uma série de perguntas, né? Aqui. Então, eu já vi ela sendo usada muitas vezes para, por exemplo, a gente poder identificar o fenômeno. O que é isso, Kátia? O que é isso? É identificar exatamente qual é a base do problema, né? Poder até descrevê-lo de uma forma mais detalhada, né? Então, é um fenômeno que está gerando aquele defeito, aquele problema, aquela não conformidade. Então, ela também é usada para isso. E uma outra forma que eu já vi ela sendo usada é para planejar. Planejar as ações. Opa, escrevi errado aqui. Planejar as ações, né? Então, que aí você descreve, né? Algumas empresas usam uma planilha de Excel, né? Coloca lá qual é o problema, né? Qual é a ação, na verdade, quem que vai resolver, né? Qual é o responsável por aquilo, como que vai ser resolvido, né? Por que que está sendo resolvido aquilo, quais são as motivações para isso, né? Se você vai usar um local para resolver, algum equipamento, né, onde vai ser resolvido, e muitas vezes o prazo, né, quando que você resolve aquele problema. Né? Então, às vezes você põe na planilha, tem empresas que inclusive colocam o custo, né, que é quando você usa o 5W2Hs, que põe lá qual que é o valor que está sendo despendido ali para você resolver aquela ação. Né? Então, essas são algumas ferramentas que a gente pode utilizar para efetivamente resolver problemas, tá bom? E como é que eu começo, né, Kátia? Como é que a gente começa a usar isso, né? Então, quando a gente fala de ferramentas de qualidade, né, quando a gente está falando de ferramentas, tem uma questão que eu acho que é muito importante a gente considerar, que é direcionar o nosso pensamento para a solução de problemas.
E por que que a gente, você fala desta forma, né, direcionar o pensamento? Porque aqui a gente está falando de ter uma mentalidade, uma forma de você ter uma mentalidade para solução de problemas, né? É um ponto até importante de a gente considerar, porque, por exemplo, a gente sabe que um dos comportamentos que se espera, né, de um profissional no futuro é ele ser capaz de solucionar problemas complexos. Bom, se para você solucionar problemas complexos, primeiramente você precisa solucionar problemas simples, né? Então você precisa começar a ter uma mente de solução de problemas, de trazer para a organização que você trabalha soluções mesmo, trazer uma forma de você tomar decisões, né? E isso não quer dizer que você vai fazer sozinho, muito pelo contrário, né? Quando a gente está buscando solucionar um problema de qualidade, a gente está efetivamente buscando também fazer isso em time, né? Então, sempre tem que considerar aí um time multifuncional, né? Para isso, né? Então, para isso, você tem que estar com a mente muito aberta para receber também informações de outras áreas, né, para você considerar que as pessoas podem também ajudar nesse processo. E até muito importante que isso aconteça, porque, claro, cada pessoa vai trazer um ponto de vista sobre o mesmo problema. E ali, nessa discussão, né, entre o que realmente é importante e relevante para aquele problema, você pode efetivamente encontrar a sua solução, encontrar a causa, né? E por isso que o pensamento ele precisa ser um pensamento na busca da solução. Não importa quem está ali envolvido, não importa se existe um problema em alguma área específica, se existe um problema com algum departamento que trabalha, ou com alguma ferramenta que vocês não estão usando de forma adequada, ou que você, muitas vezes, eu acho que muitos de vocês vão falar, ai, meu Deus, Kátia, eu já ensinei mais de 1000 vezes a pessoa fazer isso e ela não faz. Efetivamente, a gente também tem que questionar, será que a forma como eu estou ensinando é a forma mais adequada para ele? Então, isso é um ponto para ser também esclarecido, tá bom? Então, eu acho que assim, olhando de um modo geral, né, quando a gente olha tudo que a gente conversou hoje, né, então tem uma questão aí de que a gente primeiro precisa efetivamente saber que a gente tem que identificar um problema, que a gente precisa tratar de uma forma lógica tudo isso, né? Propor uma solução, analisar os dados, que é muito importante, né? A gente precisa considerar que a gente precisa conhecer as ferramentas de qualidade para poder chegar nesse nível, né? De solução, né? No nível efetivo, né? Naquele nível que de fato corrige o problema para que ele não volte mais a acontecer. E aí, efetivamente, para que a gente faz isso? Né? Para a gente restabelecer o que a gente chama de condições. Opa, vamos apagar aqui que ficou muito apertadinho. Vamos colocar aqui. Então, é para a gente estabelecer as que a gente chama de condições básicas ou os padrões, né? Estabelecer os padrões. Por que isso, né, Kátia? Porque assim, olha, eu já vivenciei muita situação, e isso é importante a gente dizer, em que você tem um problema que está relacionado a uma falha de execução de procedimento, né? Então, quando você retreina a pessoa, quando você acompanha aquele procedimento sendo feito da forma como ele deveria ser, o problema deixa de existir. Então, muitas vezes, e na maioria dos casos, eu posso dizer a você, que você vai conseguir resolver um problema restabelecendo as condições básicas do seu processo. Seja um equipamento que de repente quebra muito, e aí você restabelece o plano de manutenção preventiva daquele equipamento e ele para de quebrar. Seja um procedimento, por exemplo, numa área produtiva, em que você tem uma limpeza a ser feita, que tem um método específico, tem um tempo, né, para que aquela solução de limpeza possa agir,
e aí você restabelece a forma correta de fazer aquela limpeza. A partir dali, você não tem mais, por exemplo, uma contaminação no seu processo por microbiologia, né, por micro-organismos. Pronto, você restabeleceu as condições básicas. Então, muitas dessas análises que você vai fazer dos problemas de qualidade, eles vão estar envolvidos aqui em restabelecimento de condições básicas, tá bom? Então, isso é muito importante vocês fixarem para poder garantir que tudo que vocês estão fazendo do ponto de vista de resolver problemas, ele vai levar a uma boa condição, que é trazer tudo para o padrão, é trazer tudo para a normalidade, né? O padrão que se estabeleceu para você ter menos problemas de qualidade, menos não conformidades, tá bom? Acho que é isso, eu não sei, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né? Eu tenho aqui realmente trabalhado no canal e vou começar a trabalhar no canal, trazer uma série de informações que eu acho que vai ser muito legal para você, que vai ser muito efetiva, né, para você poder, em poucos minutos, pouco tempo, ter aí uma condição de resolver qualidade, porque aqui no canal a gente descomplica a qualidade, tá bom? Então, se você gostou, é, eu, se você gostou aí, bom, vamos lá, né? Eu espero que você, de alguma maneira, esteja satisfeito, satisfeita, né, com o conhecimento que eu passei hoje. Foi breve, mas eu queria trazer efetivamente aquilo que é mais relevante, e trazer as premissas, né? A gente às vezes esquece das premissas que levam a gente a fazer coisas mais complexas. Então, as premissas são super importantes, tá bom? Então é isso. Se você curtiu, então dê um like aí no canal para a gente poder trazer mais informação, mais conteúdo gratuito para você. Também me segue lá nas redes sociais, né? Tanto no YouTube quanto no Instagram. Eu vou começar a postar um monte de conteúdo lá, bastante importante e relevante para que vocês efetivamente consigam aí resolver os seus problemas de qualidade, tá bom? Então, um grande abraço, eu te vejo no próximo vídeo e bora descomplicar a qualidade.